No vídeo de hoje eu vou dar para vocês uma descrição de personalidade para alguém que tem o Sol natal posicionado no zodíaco de Áries, também chamado de Carneiro, pela astrologia helenística. Meu nome é Lucas, eu sou um astrólogo védico e um astrólogo helenístico profissional. Sou especializado em compatibilidade amorosa de mapa astral, que não tem nada a ver com sinastria, mas sim com o Ashtakottamila. Eu também sou especializado em medicina do Ayurveda aplicada ao mapa astral. Caso você deseje agendar uma consulta para eu ler o seu mapa astral, você deve me enviar um e-mail para joitishabrasil@gmail.com. Eu vou deixar o endereço de e-mail aqui na caixa de informações desse vídeo, então é por esse endereço que você deve me procurar para obter os meus serviços. Então hoje eu vou dar para vocês uma descrição de personalidade para alguém que tem o Sol natal posicionado em Áries ou Carneiro pela astrologia helenística. O que significa o Sol? O Sol significa o nosso espírito, que é o que é chamado em sânscrito védico de Atma, ou no grego helenístico de Pneuma, que significa o espírito. E o Sol é um astro muito quente. Então, quando o Sol está posicionado em Áries, ele ilumina essa parte do céu. Áries corresponde à parte infernal do céu, assim como o Escorpião também representa a parte infernal do céu, porque são dois signos regidos pelo planeta Marte, que rege a região sul, as regiões infernais. Então isso indica que essa pessoa tem um espírito que durante o decurso dessa encarnação vai operar de acordo com o filtro de Áries. Nessa aula nós vamos utilizar o diagrama sul indiano regular, que ele é utilizado na astrologia védica, porém a astrologia védica se ajusta perfeitamente ao pensamento do hinduísmo, e já a astrologia helenística se afina melhor ao pensamento do Ocidente. Então, o grifo do zodíaco de Áries, ou Carneiro, é representado os cornos do Carneiro Crios, que tem um santuário na Cólquida, que ele é o santuário de Áries. E esse velo de ouro vai ser roubado pelo Jasão e pelo Órfeo no decorrer dessa história. A astrologia helenística utiliza o zodíaco sideral. Então isso significa que o Sol ingressa na constelação de Áries em 17 de abril e se retira dessa constelação no dia 17 de maio. Então, para você ser considerado ariano ou ariana, ou mais especificamente alguém com o Sol natal posicionado em Áries, você necessariamente precisa nascer, ter seu aniversário entre 17 de abril a 17 de maio. Se você não nasceu nessa data, você não é de fato ariano pela astrologia helenística. O Sol é representado pelas iniciais SO. Então, caso você tenha o Sol no zodíaco de Carneiro, as iniciais do Sol vão estar dentro dessa caixinha ao lado do grifo de Áries. Então, como essas pessoas se comportam ao longo da vida? No início da cosmologia, o mônade ele representa o ser supremo.
Então, a mônada representa o Criador não manifesto, e o mônade encarnado representa o Criador manifesto na forma humana. Então, a primeira emanação da mônada é Phanes, e Jesus Cristo é reencarnação de Phanes. Então, quando você pensa em Phanes, você pensa exatamente nos mesmos atributos de Jesus Cristo. Só que antes de Phanes encarnar na forma humana, ele primeiramente precisaria criar os primeiros seres humanos que vão ser o seu pai e a sua mãe. Então, o Criador não manifesto reúne um pouco de hidros, que no grego helenístico significa a água, combina com tese ou tétis, que é a criação, e o barro, e forma-se os seres humanos primordiais, que eles são chamados no grego koiné de protógonos. E quem são esses protógonos? São primeiramente a Gaia, o Tártaro, o Caos, o Aion e a Ananke. Então eles migram dessa região das estepes pônticas, localizadas no leste da Europa, no que hoje é a Ucrânia. Eles migram das estepes pônticas para uma região chamada de Fórum Boário, no que hoje está a cidade de Roma, que é a capital da Itália, e vai ser especificamente numa região onde dentro de Roma está a cidade-estado do Vaticano, que é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. E uma pequena curiosidade é que a Igreja Católica ela não faz parte da ONU, ela não faz parte da Organização das Nações Unidas, porque tem coisas que somente Jesus pode responder, e não a ONU. E então, por que a sede da Igreja Católica ela está localizada no Vaticano? Porque a primeira emanação da mônada é Phanes, e ele vai nascer no Fórum Boário, mais especificamente no lugar onde hoje está construída o Vaticano, sendo que Jesus Cristo é reencarnação de Phanes. Então é por isso que o Vaticano está construído no que hoje é o Fórum Boário, dentro da cidade de Roma. Só que Roma é fundada pelo Romulus, que é o filho de Circe e de Odisseu, mas no início da cosmologia era como se chamava Fórum Boário. Então, de todos esses protógonos, o macho mais bonito de todos é o Aion. O Aion, inclusive, é mais bonito do que o Caos e mais bonito do que o Tártaro. E a fêmea humana mais bonita de todas é a Ananke, que ela é, inclusive, mais bonita que Gaia. Então, o Phanes vai escolher o Aion e a Ananke para serem os seus pais. Então, dessa cópula, o Phanes vai nascer encarnado agora como sendo o mônade encarnado. E o Phanes consegue cantar em todas as notas. Ele canta em todos os sons possíveis, e ele toca uma flauta e também uma lira, que encanta o seu gado arietino, porque a palavra Ares, ela também tem relação com aquilo que é arietino, que no caso são carneiros, ovelhas, cordeiros, bodes, cabras. Então nessa região do Fórum Boário temos um curral de carneiros, e o Phanes é quem é o pastor desses carneiros. Jesus Cristo é a reencarnação de Phanes, então fala-se de Jesus como sendo o cordeiro. Isso tem relação com o fato dele ser um pastor do seu rebanho. Então, o Phanes, ele faz o tosão da lã desse carneiro, e a Ananke, que é a mãe de Phanes, ela é conhecida por carregar um fuso com uma roca fiandeira, que é o que seria hoje uma máquina de costura. Assim como
as três Moiras, que são as filhas de Aion e Anan, que as Moiras são irmãs de Phanes. Então, as Moiras também são conhecidas como as três Aissas, sendo Laxis, Atroplo e Cloto, respectivamente a costureira, a sorteadora e a cortadora. Elas é quem fazem o design das roupas de Phanes, que ele é o primeiro rei de Roma. E essas roupas são feitas com a lã, ou tosão, ou velocino, ou também chamado de velo, dos carneiros. Então, uma característica sobre os arianos é que eles são fascinados por lã. Lã que é confortável ao corpo, que tem um desenho estilizado. E é por isso que Ares também rege ambientes povoados por carneiros, currais de carneiros, de gado arietino. Então, os arianos, eles são apreciadores, por exemplo, de comer carne de carneiro, carne de cordeiro. E o sebo do carneiro, o Phanes utiliza para acender a Héstia. A Héstia, como se chama no grego helenístico, o ritual do fogo, que ele deve ser feito para exaltar ou congregar a mônada, o mônade encarnado, o ser supremo, que no caso aqui é o Phanes. Inclusive, o Império Romano, ele seguia antes da cristianização do Império Romano uma religião chamada mitraísmo, cuja a mônada no mitraísmo é Phanes. Então as vestas, como são chamadas hésties de Roma, elas durante muito tempo elas dedicavam essas hésties para Phanes. Foi só depois, com a cristianização de Roma, é que a héstia passou a ser substituída para congregar Jesus Cristo. E Jesus, como eu falei, é reencarnação de Phanes. O Sol se exalta no zodíaco de Áries ou Carneiro. Por que ele se exalta aqui? Porque esse é o melhor signo de Marte. E o nome de Marte, como sendo o protógono, é o que se chama em grego, koiné, de Notius Ichthys. Inclusive tem uma constelação com esse nome. E em português, Notius Ichthys significa peixe austral. Ou austral significa aquilo que é do sul, é o peixe do sul, peixe sulista. Porque nos termos helenísticos, o sul é como os gregos entendiam as regiões infernais do zodíaco. É por isso que Áries e Escorpião regem regiões infernais, que é justamente o sul, é onde está o interior da Terra. Então, o Notius Ichthys, ele é filho de Gaia com o Tártaro, que também se gera a Equidna e as Órias e a Egra. Então, quem são todas essas pessoas? O Notius Ichthys, o peixe austral, ele é o arquirrival de Phanes. O que significa arquirrival em grego? Significa o primeiro oponente, o primeiro rival. Então é isso que Áries rege, ele é o signo do rival. Então, para o mônade Phanes sair triunfante, ele precisa incorporar alguns atributos da personificação do anticristo, do arquirrival. Então, o sonho de Notius Ichthys é ser adorado como Phanes. Então, ele também faz uma héstia, só que para congregar a si próprio. Só que não, ele não vai ser adorado como se fosse o mônade, o ser supremo. Não vão ser construídos palácios significantes em homenagem a ele. Mas ainda assim, o Notius Ichthys, ele tem um interesse de ser o Erastes de Phanes, assim como os demais protógonos. Eu vou contar adiante na história como é que isso vai acontecer. O zodíaco de Áries, mais especificamente entre 0 a 10 graus de Áries, é onde o Sol adquire exaltação. Então o Sol ele não tem exaltação
totalmente no zodíaco de Áries. Ele tem exaltação entre 0 a 10 graus de Áries, que é nessa parte de Áries onde está situado o asterismo do trígono Eridanos. O Eridanos é um rio que fica no norte da Itália. Atualmente ele é chamado de Rio Pó, mas no início da cosmologia ele era chamado de Eridanos, e ele é um dos rios do Hades. E o Fanes é quem executa o juízo dos espíritos, ou a psicoestasia dos espíritos. Ele é um condutor dos espíritos, exatamente como no livro de Apocalipse de João se menciona que Jesus Cristo é quem faz o juízo e a condução dos espíritos dentro do Hades. Então, por que no livro de Apocalipse diz isso? Porque Jesus é reencarnação de Fanes. Então, na era cristã, é Jesus quem faz o juízo. Só que no início da cosmologia era Fanes, que no fundo são a mesma pessoa. Então, como é que funciona esse fenômeno? A morte física, ela vem através de Hipnos, que é o sono da morte, Thanatos, pode ser a morte pacífica, ou Keres, que é a morte violenta. Então, quando o espírito desencarna do corpo físico, Fanes faz um psicopompo de descensão em catábase para dentro do Hades. Como é que funciona a psicoestasia? Os espíritos que são pneumáticos são julgados nos campos eleusinos do Hades. Os espíritos que são psíquicos são julgados nos campos asfódilos do Hades. E os espíritos que são ílicos são julgados no Tártaro, dentro do Hades. Fanes recomenda-se que dentro do Hades o espírito beba das águas de Mnemosine e não das águas de Lete. Lete é inclusive um outro nome de um rio dentro do Hades, porque Lete causa esquecimento. E quando o espírito bebe das águas de Mnemosine, causa-se a memória, que é a aletheia, que é o contrário de Lete. A aletheia representa a consciência das suas vidas passadas. Então, quando a pessoa bebe das águas de Mnemosine, ela tem o poder de lembrar das suas encarnações passadas. E existem dentro do Hades o Érebo e a Nix, que eles são seres citônicos, eles são filhos de Gaia, primordialmente com o caos. Então, a relação entre Gaia e Caos gera-se Nix e Érebo. Futuramente, a Perséfone vai ser reencarnação de Nix e o Hades vai ser reencarnação de Érebo. São exatamente a mesma pessoa. E o Érebo e a Nix, eles são super fascinados pela música de Fanes, porque Fanes, ele consegue tocar e cantar de uma maneira que encanta até mesmo seres que são considerados infernais ou duros de coração, como Nix e Érebo. E mais adiante, no Esparagmos de Fanes, antes de Fanes ser canibalizado, ele vai entregar o seu cajado para Nix, e a Nix depois vai entregar o cajado para o Urano, que vai ser roubado por Cronos e depois recuperado por Zeus, entrega a Dionísio, sendo que Dionísio é reencarnação de Fanes. Mas voltando para o que acontece dentro da psicoestasia do Hades. É por isso que o zodíaco de Áries ele está em exata oposição ao zodíaco de Libra, que é a balança. A balança é um dos instrumentos que Fanes usa dentro do Hades para medir os méritos e os deméritos que a pessoa fez durante o decurso da sua encarnação. Então, de acordo com esse juízo, aquele espírito vai ser reconduzido através de anábase pelo um psicopompo de ascensão e vai acontecer o processo de metempsicose, transmigração ou reencarnação, em que a pessoa vai reencarnar de acordo com o juízo de Fanes. Jesus é a reencarnação de Fanes, então a pessoa reencarna de acordo com o juízo de Jesus Cristo.
Então é por isso que o Sol, ele tem exaltação ou Ucha exatamente entre 0 a 10 graus de Áries, porque aqui é onde está o trígono Eridanos. E na astrologia védica se utiliza o sistema dos sentimentos da vergonha, que é chamado no sânscrito védico de sistema de Laditadi Avasta, que significa os sentimentos da vergonha. Então, quando o Sol está posicionado em Carneiro, qual é o primeiro sentimento de quando ele está no Carneiro? É o sentimento de orgulho, que é o que se chama em sânscrito de Garvita Avasta. Então essa é uma posição muito orgulhosa para o Sol, porque o Áries rege lugares altos, como óreos, vulcões, cordilheiras, montanhas rochosas, até mesmo o Colosso de Rhodes, que vai aparecer adiante, são os lugares altos, porque essa zodíaco ele tem relação com o zodíaco, com a casa 1, que ela é chamada no grego de Eax, que representa o ascendente. É por isso que depois, na astrologia védica, se vai utilizar o conceito do Aruda Lagna. Inclusive, eu tenho uma aula sobre Aruda Lagna, que fala sobre essa questão de o Aruda Lagna ser um Ória de montanha, porque é o zodíaco que rege lugares altos. Então, o Sol é altivo em Áries. Mesmo que essas pessoas sejam baixas em estatura, os arianos eles sempre conseguem tirar uma fotografia em que eles crescem na foto, eles parecem na foto mais altos que eles são, eles querem sempre sair por cima da situação. Áries representa o lugar onde o Sol tem os seus raios mais fortes. Então, quando o Sol está posicionado em Crios, como é o nome do zodíaco de Carneiro em grego helenístico, é quando Fanes utiliza os seus raios de Sol, ou o halo, ou auréola, de maneira mais potente. Então, o Sol em Áries também está num zodíaco amigo, pois o Sol é amigo de Marte e Marte é amigo do Sol. Então, o Sol faz bem em zodíacos marcianos. E o Sol também provoca em Áries o que se chama no sânscrito védico de Jagrat Avasta, que significa o sentimento de desperto. Por que ele está desperto? Porque o Sol aqui está com seus raios cintilantes e muito quente como o Sol da Etiópia, e ele está na região mais alta, ele está no Colosso de Rhodes, ele está colossal. Então o Sol em Áries, os arianos conseguem ver absolutamente tudo o que está acontecendo. Então eles são líderes, porque o líder é o que está mais alto e é o que consegue enxergar tudo o que está acontecendo, porque o Sol ele está iluminando tudo. E o Fanes, ele é no início da cosmologia, o único eunuco entre os protógonos. Então ele vai ter uma situação peculiar, que basicamente todos os varões são apaixonados por Fanes, querem Fanes como sendo o Eromenos, e até mesmo uma mulher, uma ninfa, também é apaixonada por Fanes, porque Fanes ele pode ser eunuco, mas ele ainda assim é um homem atraente. Ele é o homem mais bonito do mundo. Ele é o homem mais bonito do Mediterrâneo. E Fanes atrai até mesmo a atenção do seu próprio pai. Mas só que há aqui o interdito do incesto, em que Aio não pode ser o Erastes de Fanes, mas ainda assim a Ananke aconselha o Aion a presentear Fanes com um phaeton puxado por cavalos. O Éter, também chamado de Achiman, sendo Zeus reencarnação de Éter. Éter tem relação com a Etiópia, inclusive o país da África, a Etiópia, ele é dado em homenagem ao Éter, porque o Éter é o colonizador da Etiópia, localizada no chifre africano, assim como outras regiões da África, como o Egito, a Líbia, até mesmo aquela região do Marrocos, onde moram os berberes, como o Antio, por exemplo, é um gigante filho da Gaia. Então o Éter, ele é o colonizador de toda aquela região da África, então ele tem acesso ao café, a algumas especiarias. O café é originário da Etiópia.
O éter vai copiar o exemplo de Aion e dar de presente a Phanes um phaeton puxado por cavalos com adicional de um viveiro de pintos, um galo e uma galinha, café, todas as coisas chiques da Etiópia. Outros também vão dar presentes, como por exemplo o Ponto, que ele é filho de Éter e Gaia, e Poseidon é reencarnação do Ponto, vai fornecer a Phanes todos os peixes do Mediterrâneo, como Ketos, a baleia Ketos. É por isso que dentro do zodíaco de Áries é onde está catasterizada a baleia Ketos, também chamada de ceto. A palavra cetáceo tem relação com baleia. E a Thalassa, a filha de Éter e de Hemera, sendo Ariadne, reencarnação de Thalassa, também é apaixonada por Phanes. Ela vai fornecer todo o Mediterrâneo caso o Phanes a escolha como sendo sua cisígia. E o peixe austral, o Notius Ichthys, que ele é a personificação do anticristo, ele não fornece nada, mas ele também está para jogo. Na verdade, o Notius Ichthys, assim como a Equidna, são ladrões de phaetons. Adivinha quem o Phanes vai escolher no final? Vai ser o Éter, para ser o seu Erases. Assim como quando Ganimedes, sendo Ganimedes reencarnação de Phanes, também vai escolher entre os seus pretendentes o Zeus, pois Zeus é reencarnação do Éter. Essa escolha do Phanes vai selar o destino, vai gerar uma comoção muito forte entre os protógonos, em que a Hemera vai ficar com ciúme da relação entre Éter e Phanes, porque a Hemera também é apaixonada pelo Éter. O Notius Ichthys vai roubar o phaeton puxado por cavalos de Phanes, porque ele é um ladrão. Então, o Áries rege ambientes povoados por ladrões. Então, os arianos, eles podem ser pessoas que, se eles roubarem de alguém, em outro momento da mesma encarnação, eles vão ser roubados. Que essa é uma característica negativa do zodíaco de Áries. Essas pessoas, elas podem ser golpistas emocionais, no sentido assim de prometer amor eterno, caso essa pessoa dê bastante dinheiro para ele. No fundo, o que ele quer é só o dinheiro e depois que consegue o dinheiro cai fora. Então, os arianos podem cometer alguns deméritos e em algum outro momento da vida deles eles serem roubados também, por causa desses deméritos. Áries representa a parte do céu onde ocorrem as punições, porque essa é a região do Hades. Então é dentro do Hades onde acontece a punição de acordo com seus erros, os castigos, as torturas. O povo da Etiópia, mesmo no início da cosmologia, era um povo que tinha preconceito contra eunucos. E se você olhar na Etiópia de 2022, existem atualmente por volta de 70 países que criminalizam a homossexualidade, sendo que 33 desses países estão localizados dentro do continente africano, e ainda na Etiópia hoje a homossexualidade é criminalizada. Então, o Éter é o colonizador da Etiópia. Então, os etíopes vão começar a destilar frases preconceituosas contra o Phanes por ele ser eunuco, por ele ser branco, e o povo da Etiópia é um povo moreno, pois essa é a região do mundo que a Etiópia é considerada um dos países mais quentes do mundo, onde a sensação é de que na Etiópia é sempre verão o ano inteiro, enquanto na Europa tem as 4 estações bem definidas, mas na Etiópia não. É verão o ano inteiro, então as pessoas são mais bronzeadas. Então é por isso que os etíopes começam a debochar da cor de pele de Phanes. E esses insultos são tão hostis que eles despertam não somente a fúria do Phanes, como do Éter, mas também do Ponto, que via a baleia Ketos para assolar a costa da Etiópia como castigo pelo fato de que os etíopes destilaram frases consideradas preconceituosas, racistas e homofóbicas contra o Phanes. Então essa é uma característica dos arianos. Eles podem ser pessoas que falam e agem sem pensar.
e eles não refletem se aquilo ali está sendo uma frase ou uma atitude preconceituosa. Eles só caem a ficha depois que merda acontece. Então é muito comum, assim, se for um ariano, uma pessoa branca, eles podem cometer frases racistas contra uma pessoa negra. Aí vai acontecer de a irmã, depois no futuro, se casar com um homem negro. Justamente porque a pessoa precisa enfrentar os seus próprios preconceitos. E também existe o racismo no contrário. Se for um ariano que é negro, africano, ele pode falar frases preconceituosas contra um branco e depois um membro da família se casar com uma pessoa branca. E ele tem que lidar com esse preconceito. Ou de ele destilar frases homofóbicas contra um eunuco e depois alguém da família nascer eunuco ou se descobrir eunuco. Então ele vai ter que lidar com aquele preconceito dentro da própria família. Se esse ariano cometer esse tipo de preconceito dentro das redes sociais, como no Facebook, no Twitter ou no Instagram, os outros vão dar um print screen desses comentários, os comentários viralizam e essa pessoa é linchada nas redes sociais. Aí ela pode esconder, fazer esse truque no Instagram, por exemplo, de impedir as pessoas de comentarem no Instagram dela, porque ela foi linchada por ter sido pega com a mão na massa, cometendo atos preconceituosos. Então ela impede todo mundo de comentar no Instagram dela, ou no Face, ou até mesmo se ela tiver um canal no YouTube. Mas depois elas podem, se tiver um pouco de vergonha na cara, evoluir e depois virar o extremo contrário, ser uma pessoa que combate o preconceito, que combate racismo, homofobia, machismo, essas coisas. E não somente na fase da história em que Phanes recebe comentários hostis dos etíopes, mas também problemas com a Etiópia vai aparecer novamente na história do Aquiles mais adiante. Então é exatamente o que Ares representa. Ele está exaltado aqui porque o Sol, ele está como se fosse o Sol da Etiópia, ele está super quente. E o Aion, que é o pai de Phanes, forja metais nos Órias. Órias significam montanhas vulcânicas da região do Trígono. E aqui está catasterizada a constelação do Trígono Eridanos, que ela lida numa coisa só. Trígono Eridanos, que representa o Trígono, a ilha da Sicília, que fica no sul da Itália, mas no início da cosmologia ela é chamada de trígono. Inclusive o aspecto de trígono usado na astrologia helenística, ele se chama trígono por causa dessa ilha do Trígono, que é uma ilha vulcânica. Ela tem vários vulcões, essa ilha, que são perfeitos para se forjar metais e construir lâminas, assim como as ilhas Eólias, que também ficam no Mar Tirreno. Também são ilhas vulcânicas. Então o Aion forja a lâmina que vai ser usada no esparagmos, no homofagos e no canibalismo de Phanes, no cadáver de Phanes, sendo que o Notius Ichthys é quem instiga o Aion a fazer isso. A Hemera também participa dessa calamidade, e o Aion faz esses esparagmos dentro de uma caverna no Fórum Boário. É por isso que o zodíaco de Áries, ele rege óreas vulcânicas. Então os arianos, quando viajam, eles adoram viajar para lugares onde tenham vulcões. Ou Áries também rege ambientes de cavernas. Então eles adoram conhecer cavernas e fazer alguns tipos de aventuras consideradas perigosas, como entrar numa caverna. Então a caverna do Fórum Boário é como se fosse a cozinha do Aion, em que ele faz os esparagmos e usa o fogo, a Hestia, para cozinhar a carne do Phanes num caldeirão, como se fosse um ensopado. É por isso que o nome astronômico do planeta Marte em grego é chamado de Ares, em homenagem ao carneiro, e também o nome astrológico é chamado de Piróis, que significa
fogoso, ou também Mesonix, que é a estrela da meia-noite, porque é nessa região do céu, em Áries, onde está o fogo, ou as fogueiras. Então, uma coisa que os arianos são fascinados, eles são fascinados por fogueiras, por rituais do fogo, uma festa em que tenha fogueira, que tenha churrasco, que tenha luz, que tenha calor. E Mesonix é a meia-noite, então é a hora que o sol não está brilhando, então se precisa de uma héste, de um fogo, de uma fogueira para iluminar em meio à escuridão. E Áries também rege cozinhas, porque justamente a caverna do Fórum Boreal é a cozinha que o Aion faz o Esparagmos. Então, os arianos, quando eles têm uma casa, o que se sobressai na casa deles é a cozinha. Eles têm uma cozinha que é bem sofisticada, que tem todos os tipos de instrumentos para talhar carne. Então, os arianos, eles são bons em talhar carne, como se fosse um açougueiro mesmo, porque é nessa parte do céu onde o Aion faz o talho do cadáver de Phanes. E antes do Phanes morrer, Phanes sabia que ele ia morrer, mas ele tinha um exército que obedecia a sua vontade. Assim como quando Jesus se encarna na Judéia e na Galileia, ele também tem o exército de Israel. Então Jesus é a reencarnação de Phanes, só que o exército de Phanes são mais especificamente os Cíclopes, também chamado de Quíclopes, filhos de Éter e Gaia. Os Quíclopes, eles são gigantes, aberrantes, porque eles têm um olho só, mas eles têm uma índole boa, porque eles obedecem a Phanes. Então a recomendação é que os Cíclopes capturem os criminosos, como o Aion, Notius Ictus, a Hemera, e os aprisionem em cordilheiras e montanhas rochosas do Cáucaso, com grilhões, e coloque-os para serem expostos à baleia Ketos. Então, assim como os protógonos consumiram a carne de Phanes, como punição eles vão ser presos no Cáucaso e serem oferecidos de comida para a baleia Ketos. Então é por isso que Áries rege ambientes de montanhas rochosas e cordilheiras. Então os arianos, eles são fascinados por, quando eles viajam, de frequentar esses ambientes, de fazer uma escalação, um alpinismo nessas regiões que são consideradas inóspitas, essas regiões que são consideradas perigosas, mas que quando a pessoa desbrava aquela região, ela tem a façanha de ser uma pessoa heróica. E é por isso que o nome primordial do Mar Negro, que é o mar que banha o Cáucaso, é chamado de Ponto, pois o Ponto, sendo Poseidon reencarnação do Ponto, é quem envia a baleia Ketos para ficar vigiando a costa do Cáucaso, que caso um dos assassinos se liberte dos grilhões e tentar nadar pela água, ele vai virar comida de baleia, literalmente. Então é por isso que Áries representa a região onde são feitos os castigos. Os castigos, eles são feitos aonde? São feitos dentro do Hades. E é por isso que o Sol, ele adquire mula tricona, ou triângulo de raiz, entre 10 a 20 de Áries, que é onde está localizada a constelação de Cassiope Ketos. E depois que o Phanes morre, ele vai reencarnar como sendo Zágrio, que é a segunda emanação da mônada, sendo Jesus Cristo reencarnação de Zágrio. Zágrio vai nascer filho de Zeus e Deméter, e eles também vão ter uma filha chamada Perséfone, que é reencarnação de Nix. A Perséfone vai ser raptada no trígono pelo Hades, que é reencarnação do Erebu, e a Deméter vai gerar o Zágrio na ilha de Creta, que é a ilha onde Zeus nasce, dentro de uma gruta de Creta, que ela é conhecida no grego helenístico como Idaion Antron, ou Dictaion Antro, ou Caverna de Psicro, ou Gruta de Psicro, que ela fica perto da cidade de Licos.
Lictos, que ela fica na Minoa Pediada da ilha de Creta. Esse, inclusive, é um ponto turístico muito importante da Grécia ainda nos dias de hoje. E a mensageira dos titãs é chamada de Arque. Vai ser Arque quem vai avisar ao titã Crios, sendo o Notius Íctides, o peixe austral, depois que ele morre no Cáucaso, vai reencarnar como sendo o Crios, que é o nome de um dos titãs. Crios significa carneiro. É ele quem vai sequestrar o Zágrio e levar para o Trígono, a ilha da Sicília, que é lá onde os titãs vão fazer a canibalização do cadáver do Zágrio. Só que dessa vez vão participar mais titãs, como por exemplo, o Cronos vai participar, a Fibe, o Jápeto, o Atlas, o Prometeu. Então, o canibalismo do cadáver de Zágrio é o que vai causar a titanomaquia, em que o Crios vai ser sepultado no vulcão Etna, que é um vulcão da ilha da Sicília. É por isso que Ares rege montanhas vulcânicas, porque essa é uma região... Todos os tiranos, eles são sepultados dentro da lava, eles não têm direito a ter um sepultamento digno, então eles são jogados dentro da lava. E... uma coisa interessante é que a base da astrologia helenística é a metempsicose, e uma pessoa, quando comete atos bárbaros na forma humana, ela pode reencarnar como sendo um quadrúpede, uma besta, que é exatamente o que vai acontecer com o anticristo. É por isso que no ocultismo moderno, o Baphomet é aquele bode que ele representa o anticristo, ele representa o mal. Ele é, na verdade, inspirado na história do carneiro Crios, que ele é a personificação do anticristo. Ele é o arquirrival da mônada, do mônade. E os únicos que não vão ser participar do Esparagmos de Zágrio vão ser os titãs Tel e Teia, que vão gerar o Hélio, a Selene e Eos. Sendo que o Hélio, ele tem um colosso de Rhodes construído na ilha de Rhodes em homenagem a ele. É uma espécie de obelisco, era considerado o arranha-céu mais alto da antiguidade. É por isso que Ares rege ambientes de arranha-céus. Então, os arianos, eles são fascinados por visitar lugares muito altos, como obeliscos e torres. O Colosso de Nero, construído ao lado do Coliseu de Roma, vai ser inspirado no Colosso de Rhodes em homenagem a Hélio. Assim como o Rei Sol, que é o Luís XIV, vai construir uma réplica do Colosso de Rhodes dentro do Palácio de Versalhes. E a França, que é onde fica o Palácio de Versalhes, vai presentear os Estados Unidos, quando os Estados Unidos da América adquirem independência do Império Britânico, com a Estátua da Liberdade, que é uma réplica do Colosso de Rhodes. Então é esses tipos de arranha-céus que os arianos, eles são fascinados por, como Estátua da Liberdade, ou Burj Khalifa nos Emirados Árabes. Eles adoram tirar foto do lado de obeliscos, de torres, esses tipos de coisa. E depois... de morto, o Zágrio vai reencarnar como Dionísio e o Cronos vai reencarnar como o Hefesto. Uma coisa peculiar sobre o Hefesto é que ele tem uma oficina também no Trígono, e os operários da oficina são os Cíclopes. É por isso que o totem da constelação de Cassiope e Keto são os elefantes, porque os Cíclopes, eles são como se fossem elefantes. O Esparagmos de Zágrio vai também causar a tifanomaquia, em que a região do Trígono Eridanos vai ser invadida pelo Tifão e a Equidna, que eles são filhos de Gaia e do Tártaro. Então, durante a tifanomaquia, o Dionísio vai se disfarçar de um carneiro para se refugiar no Egito. É por isso que o totem do asterismo de Pércio, localizado em Ares,
ele tem como totem uma ovelha, porque o Dionísio ele se transforma ou num carneiro ou numa ovelha para se refugiar no Egito até que o Tifão e a Equidna são mortos e são enterrados novamente no vulcão Etna da Sicília. É por isso que o nó do sul da Lua ele é dito de se comportar como Marte, porque o nome mitológico do nó do sul na astrologia helenística é Equidna e um dos nomes de Marte é Tifão. Então a Equidna ela copia o exemplo de Tifão. E o nó do sul também representa óreas montanhosas. É por isso que na astrologia helenística se diz que o nó do sul representa bandeiras que são enfincadas no cume de montanhas. E depois isso vai ser passado na astrologia védica, em que o Ketu representa bandeiras que são enfiadas em cumes de montanhas. E Ketu é o nome védico do nó do sul da Lua. E quando o Dionísio retorna da tifanomaquia, o Dionísio ele vai se tornar um grande colonizador da Índia, que na época estava no Afeganistão. E a Índia é perto do Tibete e dos Himalaias, onde tem minas de ouro. Então o Dionísio vai até a Índia para ensinar o cultivo de vinho, e em troca ele extrai o ouro da Índia e leva de volta para a Europa. E o séquito de Dionísio são os sátiros, como por exemplo o Sileno, que ele está sempre bêbado porque ele bebe vinho, e ele é o Erastes do Hermafrodito. Um belo dia o Sileno se perde na corte do rei Midas da Frígia, na Anatólia, e para pedir a devolução do Sileno para Dionísio, o rei Midas pede que o Midas pede a Dionísio, melhor, o Midas pede a Dionísio que Dionísio conceda o seu ouro para Midas, e o Dionísio consente. É por isso que Ares rege minas de ouro. Então uma coisa que os arianos são fascinados é pela corrida do ouro, só que hoje em dia dificilmente você vai encontrar arianos que são garimpeiros, a não ser que ele mora de interior. Então o tipo de garimpo que eles fazem é ir em lojas de joias e comprar o melhor negócio com joias. Qual é o melhor lugar para comprar joias se não? Na Índia, que é onde as joias, as esmeraldas, os diamantes, os rubis, eles são mais baratos. Então uma coisa que os arianos são fascinados, eles são fascinados por joias preciosas, que elas são encontradas em minas de ouro. Só que o Midas ele se torna avarento, e o Dionísio vai castigar o Midas da seguinte maneira: tudo que Midas tocar vai se tornar ouro, inclusive a água, o pão e a sua própria filha. Então quando a comida começa a faltar, o ouro não serve mais para nada. O Midas se desespera e pede para o Dionísio mitigar o que iniciara um dom, depois virou uma maldição. Então essa é uma das lições que os arianos deles devem aprender. Eles podem ser tão avarentos por ouro, mas tão avarentos, que eles podem destruir a sua própria paz e a sua própria saúde por causa de dinheiro, por causa de riqueza. E precisar rever a sua relação com a riqueza, a sua relação com o ouro, exatamente como Midas precisou rever. O que é interessante sobre a Hera, a esposa de Zeus, é que ela tentou atacar a Semele, que era mãe de Dionísio, assim como a Deméter, mas a Hera também não era completamente fiel. Ela também traía os Zeus com um homem chamado Atamas, com quem Hera teve Frixuiele. Só que quando a Hera volta para Zeus, o Atamas se casa com Ino, e a Ino deseja matar Frixuiele. Então a Hera pede para que um carneiro chamado Crios escolte Frixuiele até a Cólquida. É por isso que Ares rege
lugares de carneiros, sendo que esse carneiro ele é a personificação do anticristo. Então ele foi transformado por fãs no início da cosmologia num quadrúpede, porque ele é a personificação do mal. Então ele tem que reencarnar como um animal e fazer alguns tipos de provações, como escoltar o Frixo e Hélio até a Cólquida. Só que a Hélio vai morrer afogada nos montes Simplégides do Bósforo turco, e somente o Frixo vai chegar com vida até a Cólquida, vai se casar com Calcíope e gerar o Argo, que é o construtor do navio Argo. É por isso que a casa 1 ela é conhecida como Ex, que é o timão do navio Argo, que após o Dionísio ser assassinado na Índia pelo séquito de Indra, Dionísio vai reencarnar como Órfeo, filho de Agro e Calíope na Trácia. E o Órfeo, Orfeu significa órfão, porque o Eagro morre cedo numa expedição na Índia, porque ele era do séquito de Dionísio. E Órfeo é uma das emanações da mônada, sendo Jesus Cristo a reencarnação de Órfeo também. O Órfeo é o capitão do navio Argo que vai escoltar, junto com Calais, o Jazão até a Cólquida, para eles roubarem o velo de ouro, que inicialmente era a lã do carneiro Crios, que fica guardado dentro do santuário de Ares, vigiado pelo dragão da Cólquida. Então por que Órfeo ajuda Jazão a roubar esse velo? Porque o Órfeo estava se vingando do Ares pelo no início da cosmologia ter sido Notius Ictis, feito os parágmos de Fanes, sendo que o Ares é a reencarnação do Notius Ictis. Então era como se o Órfeo estava se sentindo vingança mesmo contra o anticristo. E eles roubam o velo de ouro com sucesso. Se o Sol estiver posicionado nos 3 primeiros graus de Ares, isso provoca afogamento, ou que se chama no sânscrito védico de Gandanta. É por isso que quando o navio Argo velejava pela região do Eridanos, o Órfeo encontra o cadáver de Phaeton, o filho de Hélio, afogado no Eridanos, e o seu Phaeton, a sua carruagem viradas e os cavalos loucos ensandecidos. É por isso que o totem do trígono Eridanos é um cavalo, por causa dessa história. E quando o Fanes, não Fanes, mas o Órfeo é assassinado pelas Mênades, as ninfas do séquito de Dionísio, através de machadadas, o Órfeo vai reencarnar como sendo o Ganimedes, filho de Tros e Calíro, sendo Tros reencarnação de Eagro e Calíro reencarnação de Calíope. Então, novamente, os pais do Mônade se repetem e o Ganimedes ele nasce dentro de Troia. E o Zeus vai raptar o Ganimedes para ser o seu Eromenos e copeiro pessoal. Só que o Heracles, que ele é reencarnação do Crios, do Ares, ele também vai colocar-se para jogo. Só que, novamente, o Ganimedes não vai querer o Heracles como o seu Erastes. Assim como no início da cosmologia, o Fanes não quis o Notius Ictis como sendo seu Erastes. Então, como punição, o Heracles rouba o Phaeton puxado por cavalos que Zeus dá como dote para o Tros, que é o pai de Ganimedes. E o Poseidon, que também foi colocado para jogo, para ser o Erastes do Ganimedes, ele vai ficar inconformado e enviar uma baleia para assolar a cidade de Troia. É por isso que em Ares está catacerizado Ketos, essa baleia. Então o Heracles se oferece para matar o Ketos com a condição de que ele dê o Phaeton puxado por cavalos, que antes era do Tros, para o Ganimedes. Então é por isso que Ares rege ambientes de ladrões, porque era uma maneira que o Heracles tinha de conseguir novamente fazer o que ele era melhor em fazer, que era roubar Phaetons puxados por cavalos. E a Hera vai ficar enciumada e esfaquear o Ganimedes no abdômen, por causa do ciúme da relação de Ganimedes com Zeus, e o Ganimedes vai reencarnar como Aquiles, que ele é o filho de Pélio e
Tétis. Só que vai acontecer uma coisa semelhante com o que aconteceu com Phanes, agora com Aquiles. Na época em que a Tétis estava grávida do Aquiles, a Cassíope, a rainha da Etiópia, esposa do rei Quéfios, vai debochar da cor da pele da Tétis, filha de Nério e de Dóris, e como punição o Poseidon vai enviar a baleia Quétus para assolar a costa da Etiópia, e o Pércio vai matar Quétus com o gorgonião da Medusa, e vai o Pércio se casar com Andrômeda. É por isso que a constelação de Pércio e de Cassíope estão catasterizadas em Áries, e a constelação de Quéfios e Andrômeda estão catasterizadas em Peixes, por causa dessa história. E existe uma outra Cassíope, que não é somente a rainha da Etiópia, mas uma Cassíope que ela é filha do Árabo, e o Árabo é filho de Hermes. É por isso que o Áries tem relação com a cultura da Pérsia, do Irã, do Oriente Médio, dos árabes, porque essa é a região onde o sol é verão o ano inteiro. Quando o Aquiles nasce, ele nasce ameaçado de morte, porque existia uma profecia de que se Zeus copulasse com Têmis, que Zeus iria gerar um filho mais poderoso que o próprio Zeus. Esse filho, no caso, seria o Aquiles. Então a Tétis tenta matar o Aquiles arremessando numa pira com fogo, e o Pélio tenta salvar o Aquiles com sucesso, mas ele ainda assim tem o calcanhar esquerdo queimado na pira. Então, novamente, essa relação do Áries ter relação com piras, com fogo, e dele sofrer acidentes em fogueiras. O Pélio contrata o serviço do centauro Quiron, que ele é o bisneto do Aquiles, para fazer a sutura do calcanhar esquerdo de Aquiles. Então, o Quiron exuma o cadáver do gigante Veloz Damis e retira o calcanhar e faz um enxerto em Aquiles, e ele fica bonzinho. Então é por isso que Áries, além de eles serem bons em talharem, eles podem ser bons em suturar, em costurar, em situações de emergência. Zeus presenteia o Aquiles com podarque, que são as sandálias com as asas de Arque. E o Aquiles, ele vai ter uma relação com Deidamia e gerar Neoptólemo, que ele também é chamado de Pirro, ou Pirro, e o Aquiles vai ter um relacionamento com o Patroclo, que é a reencarnação do Calais. E o Aquiles ele faz travestismo para o Patroclo, e o nome da travesti de Aquiles se chama Pyrrha. Então é por isso que as cores de Trigonoeridanos e de Cassíope Quétus são o vermelho, porque Pirro, ou pira, significa literalmente vermelho, porque tem relação com uma pira de fogo. O fogo tem a cor vermelha. Então é por isso que os arianos eles são fascinados pelo vermelho, de terem uma casa que ela tenha móveis vermelhos ou paredes em tons vermelhos, em tons quentes, que estimulam essa energia solar. E uma característica sobre o Aquiles é que quando ele vai guerrear contra Troia, os etíopes eles vão se unir aos troianos para guerrear contra os aqueus e os danos, que são o exército da liga de Aquiles e Patroclo, Odisseu. E os aqueus e danos eles ganham a guerra de Troia e expulsam os etíopes de Troia de volta para a Etiópia. Então o signo de Áries ele tem essa relação forte com o país da Etiópia. Então essa é a minha descrição de personalidade para alguém com o Sol em Áries. Essas pessoas elas são orgulhosas e elas são despertas. Porque aqui o Sol ele está exaltado em um signo amigo. Então com isso eu gostaria de fechar. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!